Olá, boa tarde. É com alegria e com emoção que estamos entrando no ar aqui pela Rádio Tupãssi AM de Pelotas com o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. Este programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense e que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. A coordenação é da área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense. Técnico de áudio está com a competência, super competência do nosso amigo Sidney Coelho. Na transmissão do programa está com a responsabilidade, com a competência do nosso amigo Cláudio Leão. A apresentação, este amigo que vos fala, Edenir Madeira. Hoje, sexta-feira, dia 2 de setembro de 2022. Temperatura aproximada aqui na cidade de Pelotas está na casa dos 15 graus. Terceiro milênio hoje traz um tema super interessante. Estaremos falando sobre o grupo de programação juvenil, o GPJ. O GPJ. Mas afinal, o que é esse grupo de programação juvenil? Quando foi criado? Quais são os trabalhos ao qual o GPJ ele desenvolve? E quem pode participar bem? Essas e outras questões nós estaremos abordando durante o nosso programa. E quem está hoje aqui junto conosco, que vai falar sobre o grupo de programação juvenil, são os nossos amigos Matheus Basílio e Leonardo Gonçalves. E desde já convidamos a você, amigo e amigo ouvinte, para que possa acessar nossa página no Facebook. Basta só acessar o Terceiro Milênio lá no Facebook, que você estará assistindo a esta entrevista ao vivo e a cores. E a gente faz aquele convite para que você, aqueles que estejam nos assistindo ao vivo pelo Facebook, deixa seu like, deixa também a sua mensagem, lembrando sempre que a sua mensagem nos traz aquela alegria, o entusiasmo, a coragem, a força e o estímulo para continuarmos em frente. E também a gente informa que o programa está sendo transmitido via internet para o Rio Grande, para o Brasil e para o mundo pelo site www.radiotupanci.com.br. Grupo de Programação Juvenil, o GPJ. Este é o tema que nós estaremos conversando a partir de agora com nossos convidados, com os nossos amigos Matheus Basílio e Leonardo Gonçalves. Matheus, que satisfação, alegria estar aqui junto contigo novamente nos estúdios da Rádio Tupãssi. Seja bem-vindo. Obrigado. Meu amigo Leonardo, que bom estar contigo aqui. Obrigado. No Terceiro Milênio, você estar junto conosco, nessa turma jovem, com bastante energia, trabalhando no bem. Que maravilha. Sejam todos bem-vindos, meus amigos. Falar sobre o grupo de programação juvenil. Que alegria. Sejam bem-vindos. Obrigado, Madeira. É um prazer poder estar aqui novamente e a gente falar sobre esse grupo aí tão importante, né? Sobre esse trabalho do movimento espírita da nossa juventude que nos faz tão bem, não é mesmo, Léo? É verdade, amigos. Uma boa tarde a todos, né? E é um prazer, né, estar sempre aqui no Terceiro Milênio e falar sobre esse tema maravilhoso, né, que é o grupo de programação juvenil, o nosso GPJ. Coisa boa, temos a juventude em ação, em atividade. Quanto isso nos faz bem. Olha, está chegando aqui no nosso programa, aqui o nosso técnico da Rádio Competente, técnico Sidney Coelho, está ajustando o microfone para que o som também chegue bem também para aqueles que estão nos ouvindo pela Rádio Tupãssi. Tudo ok, Sidney? Deu uma caída aqui, Sidney, no microfone. Deu uma caidinha. Tudo ok? O importante é funcionar. Tudo bem, o importante é funcionar. Está aqui o nosso técnico Cláudio Leão, que já complementou então. Então vamos falar então sobre o grupo de programação juvenil, o GPJ. O que é o GPJ, o grupo de programação juvenil? O que é? Madeira, eu acredito que primeiramente eu definiria o GPJ como um projeto, entre aspas, como uma fábrica para a formação de jovens protagonistas. Porque o grande objetivo que nós temos ali dentro do GPJ é realmente estimular, desenvolver essa juventude para o futuro do nosso movimento espírita, e não só para dentro do nosso movimento espírita, mas também a gente sabe que o desenvolvimento ali dos princípios, da atividade em grupo, da atividade em equipe, de liderança, coisas que nós sempre procuramos trabalhar ali dentro, ele possibilita que os jovens que ali participam, claro, no GPJ nós temos jovens e também evangelizadores, os jovens e os evangelizadores de suas casas ali representando,
E o objetivo do GPJ é esse, é que ele seja algo para um meio para um fim, poderíamos dizer. Algo para além de si mesmo, que nós possamos fazer ações, trabalhos, projetos envolvendo o movimento espírita aqui da nossa cidade, que a gente possa trabalhar em grupo daqui a pouco com o GPJ de outras cidades também, que a gente possa ter esse trabalho. E é algo que quando me chegou o convite esse ano para que assumisse a coordenação, e o Léo tem sido também junto comigo na coordenação, esse parceiraço aí, que a gente tem desenvolvido muita coisa, é exatamente isso, a gente saber também, né? O jovem desenvolver a responsabilidade, nós delegarmos funções, porque é acreditar que esse jovem tem o potencial ali para se desenvolver, saber que todos nós ali juntos vamos construir esse GPJ, que ele é uma construção, ele não é algo pronto, ele é algo que nós estamos constantemente construindo. E programação, eu gosto desse termo, ação, porque o GPJ é isso, é ação. Nós planejamos, nós estruturamos, mas o maior objetivo realmente é as ações que nós buscamos promover. E uma das coisas que eu entendo, né, do que... Porque é acreditar. Opa. Fica à vontade, o meu celular. Fica à vontade. Bom, voltando. Né? Uma das coisas que a gente entende, né, que o GPJ também é uma das coisas, né, é a integração, né? Integração desses jovens em relação às casas espíritas, né? A gente entende também que é uma forma dessa integração de, por exemplo, dos jovens de uma determinada casa espírita poderem se encontrar, né, com outras casas espíritas e falar sobre doutrina espírita, né? Fazer projetos para essa elaboração, né? Esse contato entre as casas, né, tanto daqui de Pelotas como, né, da região, né? E é o que o Matheus também comentou, né, né, do jovem ser mais protagonista, né? Porque o jovem, quando ele está junto ao GPJ, né, além dele ser uma responsabilidade dele estar ali, né, é uma responsabilidade porque ele também está trazendo a casa que ele faz parte. Claro. Então, isso gera também um protagonismo dele dentro e fora do GPJ, né? Porque, por exemplo, não é o Matheus do GPJ, é o Matheus do União que lá está, né, dentro do GPJ, né? Não é o Leonardo lá do Jesus lá. Né, o Leonardo, não é o Leonardo do GPJ, é o Leonardo do Jesus que está integrando ao GPJ, né? Então é uma forma também, né, como o Matheus já comentou, né, de cada vez mais esse jovem ser mais protagonista. E quando foi criado o GPJ, o Grupo de Programação Juvenil, quando se deu a sua criação, né, se deu por uma necessidade da própria juventude, nas atividades no meio espírita? Como é que se deu essa criação? Inclusive eu até aproveitei antes da reunião e trouxe a primeira ata, né, da reunião do GPJ, né? Mas eu vou deixar ela aqui por enquanto, porque tu comentasse sobre a questão, né, do porquê que foi feito, né? E por que criado, né? Na Congergs 2018, né, a gente viu muito trabalho do GPJ de Santa Maria dentro da Congergs, né, nas atividades dentro da Congergs, né, tanto na parte de inscrições, várias atividades, né. E isso, na verdade, não era só de 2018, já em 2016 também a gente já tinha visto eles participando de uma forma muito participativa. E aí dentro de uma atividade lá, que era uma oficina, onde tinha o título, né, Construtores do Amanhã, um dos coordenadores do GPJ de Santa Maria, a gente começou a conversar com ele e falar sobre essa questão desse entusiasmo, né, do GPJ de Santa Maria, e meio que surgiu né, digo que às vezes até é uma questão meio que espiritual, né, porque tudo vem né, da espiritualidade superior, né, e meio que uma obsessão boa, vamos dizer assim, né, que foi que quando ele falou assim, eu gostaria de ter mais GPJs, no sentido, GPJ em Pelotas, GPJ em Rio Grande, né, e isso em outros lugares, isso foi uma forma de inspiração, né, tanto que quando nós saímos de lá da Congergs, nós saímos com essa ideia, né, acho que nós precisamos
criar por vários motivos. Mas um dos motivos também foi pelo fato dessa questão da unificação entre as casas, né? De cada vez essas casas estarem mais unificadas, né? Porque, por exemplo, tinha um evento X ou no União ou na Liga, e aquele evento só lá, né, daqui a 2 anos ou daqui a 1 ano, os jovens eles se encontravam novamente, né? Então foi uma das intenções, né? E aí teve a primeira reunião, né, depois da Congergs, né, que foi uma reunião meio que para ver o que a gente poderia, né, ver o que realmente se fazia um GPJ, né, e até porque, se não me engano, já existiu um GPJ na Liga Espírita um tempo atrás, e aproveitamos e pegamos o que o GPJ lá de Santa Maria fazia, né, e depois de tudo formalizado, depois de também ido nas casas para divulgar o GPJ e também procurar outros membros, né, teve a primeira reunião que foi no dia 25 de maio de 2019, né, e aí dentro dessa ata tem todos os integrantes daquela reunião, né, e, né, que foi explanado o funcionamento, as regras, né, e tudo que estava no documento orientador que foi assinado, né, pela Liga. E então foi por aí, assim, né, mas foi nesse sentido, assim, né, como nós já falamos também na primeira pergunta, né, no sentido de cada vez mais, né, essa unificação entre as casas e também, né, capacitar mais, né, esse jovem para ser cada vez mais protagonista nesse sentido. E o próprio GPJ, se a gente parar para pensar na experiência que o Léo nos trouxe, ele nasce exatamente daquilo que é o fim a qual ele se propõe, a integração, porque é uma ideia que vem de um companheiro de movimento espírita, de um amigo de movimento espírita lá de Santa Maria, de algo que eles já faziam, e aí nós pensamos, mas por que então não tentarmos adaptar isso para a nossa realidade? E muito também lembro do convite quando nos foi feito lá no União para que nós participássemos na época, isso até o Léo já estava nos dizendo antes, 4 anos aí que nós já estamos na atividade, muito da empolgação daquilo que nós passarmos, muito mais do que as nossas palavras, são as nossas ações que vão falar. Então o GPJ ele vai motivar mais jovens a participar dele na medida em que nós propusermos ações, nós propusermos ideias que façam, que estimulem, que motivem essa juventude a quererem uns confraternizarem com os outros e entender que as mais diversas casas espíritas que nós temos aqui, nós podemos trazer realidades distintas, ideias distintas que daqui a pouco a gente está se complementando. E ali nós temos um ambiente, como bem colocou o Léo, constante para esse tipo de debate, constante ali com reuniões periódicas para que a gente esteja sempre estruturando, sempre em volta disso, sempre podendo fazer essa construção conjunta. E uma das coisas que nas primeiras reuniões, né, inclusive foi uma fala, né, do Clóvis, né, que, né, trazendo, né, lá no início, de que, e até hoje, né, Matheus, se a gente parar para analisar, o GPJ em nenhum momento, e em nenhum momento vai ser, né, vai ser uma forma de, por exemplo, tirar o jovem lá da casa espírita e ele ficar só no GPJ. Não, né, é como se fosse um bônus, né. O jovem, ele participa da evangelização, né, tem aquele contato com aqueles jovens da sua casa, e o pós seria esse, né, o GPJ nesse sentido, né? A ideia não é tirar, claro, né, em nenhum momento o jovem da sua casa. E nem competir. E nem competir, exatamente. Né? Tanto que as reuniões a gente faz, né, no período após, né, as evangelizações, né, que é depois das 18, né? Então, é para nesse sentido, né? Para potencializar mais, né, a juventude espírita, né, nesse sentido. Eu vou fazer uma pergunta, mas vocês já estão falando, né, o porquê de criar o GPJ, o Grupo de Programação Juvenil. O porquê de criar esse grupo é exatamente vislumbrando essa necessidade. Nós vimos que os jovens tinham esse anseio por compartilharem mais, por se entenderem melhor, por saberem uns mais o que acontece na casa dos outros, e isso a gente via por esses eventos esporádicos, mas como bem disse Léo, esses eventos ao longo do ano, eles eram esporádicos, então muitas vezes os jovens não tinham contato. Claro que agora,
por vezes na época da pandemia, nossas reuniões continuaram de modo online, e mesmo no modo online nós captamos novos jovens que se interessaram em participar. E o fundamental é isso, um dos requisitos que nos é colocado quando nós assumimos a coordenação e preenchemos lá a ficha de inscrição, que é um documento, simplesmente nós temos vamos dizer assim, um comandozinho ali, mas é no sentido de um controle, mas o jovem tem que estar vinculado à sua casa, à casa espírita, vinculado à evangelização. É algo para a gente já demonstrar que em nenhum nível nós estamos ali em competição, mas que nós estamos ali para auxiliar, nós estamos ali para motivar. E aí a casa internamente vai eleger um ou outro dos seus jovens para que represente ali, ou dos seus evangelizadores também para representar nas reuniões do GPJ, e que a gente promova essas ações motivando esses jovens que estão nas casas espíritas, sabendo que não é porque eles não estão ali naquela reunião determinada do GPJ, mas eles vão ter os benefícios do nosso programa, eles vão ter os benefícios das ações, nós vamos movimentar essa juventude, nós vamos manter contato, que a gente mantém hoje rede social, WhatsApp, hoje é mais fácil, talvez na minha época de evangelização a gente pudesse dizer, a gente se via no sábado, ia se ver no outro sábado. Era bem isso aí mesmo. Era bem para isso aí, acho que o Léo também pode colocar um pouco mais sobre isso, mas hoje nós temos já esse contato mais próximo e que auxilia a realmente tudo isso que a nossa federação nos fala e tudo mais sobre unificação, sobre formação de liderança, e nós estamos ali sempre abertos a receber novos jovens. Uma das coisas que nos chama a atenção, assim, nós aqui como entrevistador, e quem está à frente do GPJ são a juventude, é os jovens, né? Tu é o coordenador. O Léo pertence também à equipe de coordenação. A equipe de coordenação. Quem é digamos assim, o diretor? No caso a gente tem o grupo, a equipe de coordenação, né, que é o Matheus, eu e a ou é uma equipe de coordenação e não tem assim um diretor assim que responde por porque a gente tem uma ideia, né, inclusive, né, que o projeto é específico, né, surgiu um projeto, né, o projeto não até né, pensamos, né, em certo momento de fazer essas equipes, né, daqui a pouco uma equipe para um determinado por exemplo, a ação social tem uma equipe, né, projetos determinados tem uma equipe, mas na verdade a gente pensa que, né, o projeto quando ele sai ele é de todos, né? Ele é de todos, perfeito. Ele é de todos, então não tem um diretor, não tem, né? Tem uma equipe que coordena, tem uma equipe que coordena, né, mas o projeto específico ele é de todos, né, não, só para, né, complementar ao que o Matheus comentou, né, uma das coisas que foi comentado lá no início, né, era realmente isso que o Matheus comentou, né, o jovem, ele, né, digo por mim, né, eu vejo o fulano, a ciclana num determinado evento, aí passa, sei lá, 6, 7 meses, eu enxergo aquela pessoa, mas só naquele evento. E aí imagina essa linha de tempo desses jovens que daqui a pouco não se conheciam, se conheciam pela Congergues, né? E uma das formas do GPJ nessa questão de programação de eventos, né? Foi uma das formas de diminuir esse tempo, né? De convivência, né? Que daqui a pouco o jovem ia ter lá numa Congergues daqui a 2 anos, né? Então nesse sentido, só para complementar. Uma curiosidade nossa, como é que está a adesão da juventude da Casa Espírita para o GPJ? O Matheus falou que durante as lives muitos jovens procuraram, né? E como é que está agora no geral, como é que está a procura dos jovens das Casas Espíritas a se integrar ao GPJ? Poderíamos dizer que a gente está vivendo um período aí de retomada, porque esse ano nós estamos retomando as reuniões presenciais e o GPJ acaba sendo muito reflexo daquilo que a gente vê nas nossas evangelizações das casas também, que os nossos jovens estão ali retomando, mas nós notamos que eles querem a retomada de eventos, eles querem a retomada de ações, então aos poucos nós diríamos que estamos retomando algumas coisas, claro que durante o período da pandemia alguns se desligaram, não retornaram, mas outros novos chegaram. E é isso, é o ciclo que nós vamos trabalhando constantemente,
mas num geral, poderia dizer que nós estamos bem satisfeitos, o retorno tem sido bem positivo nesse sentido. Sim. Da nossa juventude. Bem nesse sentido mesmo, né? A gente entende que é uma retomada, assim, que nem o Matheus comentou, né? É uma retomada que é uma retomada para todos nós, né? Se a gente parar para analisar, por exemplo, as casas espíritas, né? Tem casas espíritas que a gente estava conversando, posso incluir, né? A minha, que às vezes faltam trabalhadores, né? Correto. Pelo fato da volta da pandemia ainda, né? A gente teve uma interregional agora há pouco, né? Lá na federativa, né? E uma regional agora, domingo passado, do CRE5, né? Que o tema foi realmente isso, né? Essa questão da volta, né, dos trabalhadores, né? E o porquê não, né, ainda não, de alguns não voltaram ou voltaram, mas não voltaram, né, no momento onde estavam antes da pandemia, né? Mas como disse o Matheus, a gente fica bem satisfeito, né? Porque mesmo com a pandemia a procura, né, continuou, porque nós tivemos jovens mais novos integrantes, né? Outros jovens que não está no momento da pandemia, porque nós não ficamos, né? Nós não paramos no momento da pandemia, né? Nós continuamos com as reuniões, né? Talvez mais curtas, né? No sentido de, né, até pelo fato da pandemia, né, em si, né? Mas o grupo não parou na pandemia, né? Então, mas teve alguns que não voltaram na pandemia, voltaram agora. Teve outros que, né, num certo momento da pandemia pararam, depois voltaram, né? Então, nesse sentido, assim, né, que a procura ela continuou, né? E a gente fica muito feliz por eles estarem com a gente, né? Nesses momentos mais cabulosos, né? Mais complicados. E é bem isso, não. Agradecer por estarem com a gente nesse momento, como disse o Léo. E também a gente consegue enxergar exatamente aquilo ali do ciclo, que alguns jovens vão envelhecer normalmente ali. É algo que até a gente passou bastante na Congergas, jovens que eram evangelizandos e agora depois já estavam evangelizadores, e aquilo ali nos surpreendendo, mas são 2 anos, uma geração vai ficando mais velha, se desliga, mas uma geração mais nova vai adentrando e o ciclo vai se mantendo. Vai se manter. Vamos falar assim dos trabalhos que são desenvolvidos. Poderia falar um pouco, né, né, dos trabalhos que são desenvolvidos pelo GPJ, pelo Grupo de Programação Juvenil, ou quais são os trabalhos que vocês desenvolvem? O Grupo de Programação Juvenil, no caso, né, da Liga Espírita, né, ele auxilia tanto por exemplo, eventos que a Liga faz, né? A gente lá antes da pandemia teve a vinda do Raul Teixeira, né? Que o grupo ajudou, teve outros eventos que foram demandados para o GPJ e o GPJ participou, no sentido, né, de várias coisas, né? São feitos os projetos, né? Os projetos no sentido dos eventos, né? Também a gente estava com algumas ideias, né, de capacitações também, né? Para algumas coisas, né? E um projeto novo, né, desse ano, que foi os podcasts, né, que a gente começou, né? Nossa grata surpresa. Exato. Então, alguns projetos, não sei se o Matheus tem... Não, nós colocamos o projeto mais novo, que talvez tenha sido aquilo que a gente mais trabalhou, se dedicou. A gente contou muito com a ajuda da Bibiana, que entende da parte técnica ali para gravar o podcast, colocar no ar, fazer a edição, porque são coisas que por vezes a gente vai descobrindo, desenvolvendo um trabalho que... Desenvolver um trabalho dá um trabalho. A gente descobre que... E há uma necessidade, por vezes, do desenvolvimento de certas competências. Mas aí surge a oportunidade e nós aprendermos muito da liderança que a nossa federação nos fala, que é o delegar. Que se nós pararmos para pensar bem, nós temos ali um grupo que ele, ao mesmo tempo, é homogêneo no sentido dos mesmos objetivos, de interesses, de trabalho no movimento espírita, mas ele se torna heterogêneo na medida em que nós temos jovens com as mais diversas capacidades e habilidades e que se interrelacionam com coisas diferentes. São jovens universitários, por vezes, ou aqueles que ainda já estão
em vez de entrar na universidade, ou aqueles que estão no colégio, mas já pensando na sua profissão, e todos nós temos ali alguma área com que a gente se relaciona mais, e quando surge a oportunidade, isso que o Léo mencionou antes, quando nós queríamos trabalhar, subdividir em equipes, a gente vê que talvez não fosse necessário, porque quando o projeto surgisse, a oportunidade surgisse, aquela pessoa já ia se candidatar para trabalhar, porque é uma área com a qual ela vai se afinizar. E a Bibiana, que está junto comigo, com o Léo, nessa equipe da coordenação, ela nos auxiliou muito nessa parte, principalmente da tecnologia, de como editar um podcast, de colocar a música de entrada e fazer determinadas coisas ali. E foi uma grata surpresa, porque o pessoal gostou de trabalhar, foi algo que ali a gente foi lá, criou hoje eles estão disponíveis ali no Spotify para quem quiser acessar. E são a metodologia, os trabalhos, é o trabalhar o conteúdo doutrinário, mas de uma maneira diferente, de uma maneira ali dando a cara da juventude, por assim dizer. Sim. Dentro, talvez, o mais importante quando a gente falava dentro do GPJ, eu até comentava isso com o Léo, que vamos criar a nossa identidade, vamos imprimir a identidade do GPJ ali, vamos fazer um projeto de ação que a gente olha, essa ação é do GPJ porque ali está o coração da equipe, ali está a identidade daquilo que a gente está pretendendo construir. Interessante. Eu vou perguntar para vocês assim, quem é que pode assim, participar do GPJ, do Grupo de Programação Juvenil, né, que é coordenado, né, vocês estão à frente, através da Liga Espírita Pelotense. Quem é que pode participar do GPJ? Quem pode participar, no caso, na verdade, a gente pode entender que quem quiser, quem se sentir à vontade, né? A primeira coisa, na verdade, é quem se vê o GPJ e entende, não, acho que eu posso, né, nesse sentido dos jovens, né? Em questão de idade é dos 13 aos 24 anos, né? 13 aos 24 anos. E os evangelizadores, né? Porque os evangelizadores, além, né, não de levar o jovem em si, mas de acompanhar o jovem, né? A gente gosta muito porque entra aquela integração, né, de velhos e moços, né, que a federativa fala, né, que às vezes é o conhecimento daquele que tem mais idade, mas do jovem que está ali, experiência e juventude, né? Então, nesse sentido, assim. Então, o jovem, claro, a gente sempre agradece ali o convite que nos veio pela Liga Espírita. Nós já participávamos antes, só para dar então esse convite ali, né, principalmente também pelo AIJ ali da LEP, com a figura da Fátima, da Cibele, que nos confiaram aí essa tarefa. E quando veio isso, eu disse para a oportunidade aí de nós colocarmos algumas nossas ideias daquilo que a gente debatia, daquilo que a gente queria chegar, e saber que exatamente isso, pode participar o jovem que se interessar, ele pode entrar em contato lá com a própria LEP, ali, com a Fátima, com a Cibele, elas vão passar para nós, ou podem entrar em contato nas redes sociais, nas redes sociais, pode entrar em contato diretamente conosco. Então, há meios, e é realmente isso, a questão da participação também do evangelizador ali, quando a gente faz esse convite, não só aos jovens, mas aos evangelizadores das casas, não só na questão do levar, ou da gente acreditar que esse jovem precisa ser levado, mas a gente sabe que a figura do evangelizador, talvez ele seja aquela primeira figura mais forte de liderança que esse jovem tem dentro do movimento espírita, e o evangelizador dele, por vezes, estar envolvido ali também motiva com que ele se faça presente, queira estar ali junto conosco, e realmente o que sai do compartilhamento das experiências, quando nós vimos esse ano nas nossas primeiras reuniões, eram às vezes reuniões que nós planejávamos, vamos fazer de 1h30, daqui a pouco já era 2 horas de reunião, a gente continuava ali, porque o debate continuava sendo produtivo, positivo, e os evangelizadores, com certeza, eles nos acrescentavam muito junto ali, né, nesse processo. Então a gente sempre faz esse convite e diz para entrar em contato conosco, que nós estamos aí sempre abertos. É necessário que o jovem que vá participar do GPJ esteja vinculado à Casa Espírita. Sim. Sim. E é uma dos requisitos, né? E, se eu não me engano, acho que é direto no GPJ, né? Que tem que ter 75, né?
de presença, né? Não, é em relação a... em relação, acho que a própria casa também. Isso, aí o evangelizador passa essa informação para nós. Informação. Mas é nesse sentido. Certo, são 17 horas e 30 minutos, temperatura aproximada aqui da cidade de Pelotas está na casa dos 15 graus, você está sintonizado na rádio Tupanci AM de Pelotas, ouvindo e assistindo o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era, este programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense, que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Hoje estamos recebendo aqui o nosso programa, esses jovens, né, com essa energia, com essa garra, né, que eles são de um grupo de programação juvenil, GPJ. Esse é o tema que nós estamos tratando hoje, que é o Matheus e o Leonardo. Estão hoje aqui falando sobre esse grupo de programação juvenil, né, que é da Liga Espírita Pelotense. Quem são os integrantes do GPJ? Quem são? A gente tem, né, alguns integrantes, assim, né, de 6, 7 casas espíritas, né? Além de nós, né, na coordenação, a gente já falou, tem a Bibiana, né? A gente tem do Centro Espírita Jesus, a gente tem o Gabriel Souza, né? Que também faz parte do União. E a Lívia e a Luísa. E aí temos alguns outros, a Milena, que é do Fabiano. A gente tem o Daniel, que é lá do Fabiano também, né? Temos alguns jovens que estão aqui, às vezes participam, né? Mas a equipe hoje em dia mais atuante, né? Vamos dizer assim. Tem o Pedro também. Pedro lá do Divino, né? A Esther e o Gregory, que são evangelizadores, mas também atuam como jovens. Tem muitos que nós conhecemos mais por causa das entrevistas que a gente faz aqui, a gente tem mais contato, né? Sim. Isso aí eu já conheço, né? A Milena também. Sim, a Milena, sim. Então, vocês, né? Vocês. Mas o mais marcante, né, trazendo que o Matheus comentou, né, não a uniformidade, né, essa a parte homogênea, né, mas no sentido de que é aquilo que a unificação nos ensina, né, estarmos todos juntos num sentido, num objetivo comum, né. A gente fez o esboço, né, lá no início de um projeto específico, né, e todo mundo estava ali, né, na mesma vibe, no mesmo sentimento, e passou acho que 1h30 e a gente fez todas as 4 etapas que a gente tinha do projeto naquele dia, né. Então é uma das coisas que a gente vê assim que nos cativa muito, né, nesse sentido. E tem outros jovens que estão conosco ali, que às vezes participam, às vezes não participam, sim. Mas a equipe hoje em dia mais atuante, né, seriam esses, assim. Esse projeto até que o Léo mencionou é algo, eu diria até algo engraçado, a maneira como se deu a construção dele, porque ele surge de uma ideia que é dada ali pelo Gregory no momento, aí essa ideia os outros já abraçam, e aí já vai daqui, já vai dali, alguém lançou a ideia. E quando nós vimos o nosso evento que nós planejávamos, porque nós dizíamos, nós temos que fazer um evento lá em dezembro, depois do encerramento das evangelizações, para que seja um evento de uma confraternização de encerramento e ao mesmo tempo um evento que a gente pode conciliar os dois. A gente coloca aquele momento de confraternização também. E quando surgiu essa ideia, tudo aquilo ali foi se encaixando de uma maneira que, como disse o Léo lá no início, a gente tem sempre o amparo da espiritualidade, porque é algo como se encaixasse como um quebra-cabeças, que é algo que vai se montando e que nos surpreende ao final de como nós montamos algo que em tese é complexo, mas em tão pouco tempo e de uma maneira simples, que não foi extenuante para ninguém. Então, quando nos reunirmos, é exatamente isso. Quando nós nos reunimos, nós temos aquele ambiente propício ali para o trabalho, nós temos os corações alinhados em um mesmo sentimento, por assim dizer, que é o de fazer os projetos, de fazer as coisas dar certo. E nós temos muito também daquilo dos nossos, vamos dizer assim, nossos sonhos de juventude de movimento espírita, porque quem já não desejou algo de um determinado jeito, eu
trazendo uma experiência pessoal, como evangelizador, eu posso ver coisas que eu faço hoje, talvez eu gostaria que tivessem feito enquanto eu era evangelizando. Claro. E assim como Interessante isso que tu colocou. assim como coisas que são que os meus evangelizadores fizeram que eu gostava e que eu hoje continuo colocando. Então é interessante quando nós colocamos esse lado do nosso coração que vai formando essa identidade toda. Então nós temos, as ideias também elas se formam de uma maneira mais simples, porque talvez elas só estivessem ali esperando um ambiente, uma situação propícia para que elas pudessem ser manifestadas sem receio de represálias, sem receio de que talvez não vão me escutar. Não, ali nós escutamos todas as ideias, nós trabalhamos com todas as ideias, nós procuramos fazer sempre uma balança ali de conciliar a ideia de um com a de outro, ou se às vezes uma determinada ideia não é a melhor para um determinado momento, ela não vai ser completamente descartada, mas talvez ela possa ficar ali num stand-by, por assim dizer, claro. Esperando o momento para que a gente possa, o momento certo para que ela possa concretizar. Então tudo isso vai funcionando como uma engrenagem ali, somos todos peças dessa engrenagem maior que é o GPJ, para que a gente possa funcionar como essa célula dentro do contexto do nosso movimento espírita. Eu acabei esquecendo agora, veio no ouvido aqui assim, não te esquece dos meninos do Vinha, né? Desculpa, meninos, vou com vocês. Não, mas quando a gente fala que são os integrantes, a gente, claro, a gente chega um ponto que a gente comete um erro, esquecer de um outro, né? Mas é natural que a gente... Mas é importante tu também salientar, né? Já que lembrou. Sim, e complementando... Os meninos do Vinha. Do Vinha de Luz, Vinha de Luz. Isso. Fica à vontade, fica à vontade. Mas o Alexandre, né? Isso. Participa. Complementando a fala do Matheus, né? É aquele estado de pertencimento, né? Que a gente tem dentro em vários locais, né? Acho que é um dos sentimentos mais importantes assim que a gente entende dentro do GPJ, né? É aquilo que a ideia, como a gente já comentou, né? A ideia ela é de todos, né? Porque no projeto final vai estar lá todos, né? Tanto que é uma das frases, né? Que a gente, né, o Matheus falou, a gente traz dos nossos antepassados, né? Dos nossos evangelizadores, do tempo dos evangelizandos, né? Tem um colega nosso lá de federação que qualquer projeto ele fala assim, vocês se sentem nesse projeto depois que vocês leram, né? Vocês estão nessa atividade aqui, vocês estão se sentindo pertencentes a essa atividade, né? E a gente, não, sim, com certeza. Mas são nesse sentido, assim, né? É o pertencimento que vem lá da casa espírita, né? Lá da evangelização, que chega até o GPJ, né? Então, é esse sentimento, assim, que a gente tenta, né, sempre estar junto. Sabe, eu ouvindo vocês falar com esse entusiasmo, né? Eu, infelizmente, quando eu iniciei no Espiritismo, eu já tinha 30 anos de idade, mas quando eu iniciei com 30 anos, com vontade. Com vontade. Eu vejo vocês assim falando, tipo, tô me lembrando de mim que quando eu iniciei, claro, eu não iniciei no Espiritismo, meus 13, 14, 15 anos, nem com 20, realmente foi com 30 anos. Mas eu vou dizer isso para vocês, né? Me dá uma inveja boa. A gente retroceder e poder iniciar. Imagina, com todo o potencial que eu já tinha, assim, com vontade de querer fazer, e fazia, né? Eu me lembro que na época eu dava trabalho, né? Pela vontade de querer fazer, porque todo aquele que quer fazer dá trabalho, porque os que estão na frente, né? Então, eu vendo vocês falar, eu penso assim, que inveja boa, eu tenho que voltar, de retroceder e estar lá com os meus 15, 16, 17 anos, com bastante energia e querer fazer, querer produzir, que nem a equipe vocês estão fazendo, coisa com os integrantes, né? Prometo, como bem colocasse, Matheus, as ideias, não é para esse momento, mas será para outro momento, né? Mas trabalhar em equipe, trabalhar juntos é muito gratificante, é muito bom, é animador. A gente até comenta que a gente não trabalha com pessoas, né? A gente trabalha com amigos, né? Todos são amigos nossos, assim, e é como te dizer, é a melhor coisa que tem, né? A gente trabalhar com aquelas pessoas que a gente gosta, né? E eu acho que é uma das coisas que mais, assim, a gente vê nessa questão de por que a gente, né, a gente ainda trabalha. E a gente precisa do entusiasmo, que tu bem falaste agora também, Madeira.
Porque o entusiasmo é o que nós vamos passar para o pessoal que vai trabalhar. E quando o pessoal nos olha nesse papel ali, que é mais do que uma questão de responsabilidade de estar na coordenação, mas coordenação em qualquer ambiente que a gente esteja, é ser líder, é exercer liderança. E essa liderança, que é o que nós fazemos enquanto evangelizadores, ou pelo menos é a nossa responsabilidade, a nossa tarefa enquanto evangelizadores dentro das casas, que é o que? Inspirar esses jovens. E inspirar, eles vão ver pelo nosso entusiasmo, pelo entusiasmo da nossa fala. Se eu me relembrar dos evangelizadores, que eu mais me lembro com carinho, eram aqueles que tinham aquela inspiração, que a gente via, aquela inspiração, aquela vontade, aquele entusiasmo, e aí aquele entusiasmo contagia a gente, e aí eu quero realmente seguir. Então, nós temos que estar sempre ali, sendo esse papel e exercer ele com naturalidade, que aquilo seja natural, que saber que quando a gente muitas vezes vai fazer um planejamento de algo, talvez a gente não vai concretizar num primeiro ano todo aquele planejamento, mas não significa que a ideia que ali não foi concretizada, de novo, ela vai ser jogada fora. Não, ela foi planejada, mas em algum momento nós vamos conseguir os recursos necessários para a sua execução. Mas inspirar, esse entusiasmo, essa inspiração, a gente precisa imprimir dentro do nosso movimento espírita como um todo. Isso vai se refletir na sociedade, aonde vocês estiverem, com quem estiverem, o que estiverem fazendo, seja na faculdade, no trabalho profissional, na rua, na fila, de algum caixa, seja de qual for, né? Isso também vai ser levado também, né, para a sociedade, para o nosso dia a dia. Mas quem é aquele rapaz? Mas ele tem uma forma diferente de se expressar, de agir. Veja, um guri novo, uma moça nova já está nessa ação do bem. Mas quem são? Eles são espíritas. Eles são da juventude. Meu Deus, que exemplo, né? Tudo isso também se reflete também fora da casa espírita, né? Com certeza. Fora do trabalho, da atividade, né? Se reflete na sociedade. Nós exercemos a liderança, que nós aprendemos a ser líderes, nós aprendemos a ter esse entusiasmo para a vida. E mais importante, sempre comento lá na nossa evangelização no União, que qual é o maior modo que um jovem tem de divulgar a doutrina espírita? A partir das suas ações, a partir do seu exemplo. Então, mais importante do que às vezes as palavras que a gente profere, mas de que forma estamos proferindo essas palavras, a quais corações estão chegando as nossas palavras e de que modo nós estamos nos conectando com aquilo que nós estamos fazendo, que o Léo colocou lá no início. A gente tem que estar dentro do processo, a gente tem que se ver dentro da ação, a gente tem que se ver dentro do projeto. Senão tudo vai se tornar bem mais difícil. E é bem o que vocês falaram, né? Esse protagonismo que gera dentro da casa espírita, ou dentro do GPJ, ou dentro, né, em determinadas ações da doutrina espírita, isso vai desempenhar daqui a pouco fora da casa espírita, né? Vamos pensar assim, quem de nós não teve que fazer uma explanação no trabalho, no serviço, né? Eu posso falar por mim, assim, eu antes da pandemia eu era muito tímido, né? E ainda sou, né? Mas a doutrina espírita nos auxilia nesse processo, né? Que vai auxiliar outras pessoas que daqui a pouco têm esse mesmo problema, né? E vai auxiliar outras coisas, né? Porque ela te mostra sair fora da caixa, né? Fora daquela tua crosta, né? Da zona de conforto. Zona de conforto, correto. E isso nos gera no sentido geral da vida, né? Que vai fazer aqui no terceiro milênio. Daqui a pouco essa mesma entrevista vai nos gerar um conhecimento que nós vamos aplicar fora. Ou vice-versa, né? Quantos de nós às vezes nos vemos um vídeo no YouTube, né? Ou uma série, alguma coisa, assim, acho que isso aqui dá para levar lá na juventude, né? Dá para fazer uma dinâmica referente a isso. Ou daqui a pouco dá para fazer uma dinâmica com um grupo X lá dentro da casa espírita, né? Então é um jogo de ir e vir, né? É sempre uma troca. E quando é feito as reuniões, essas reuniões elas são realizadas? E Madeira, só antes das reuniões, eu queria só compartilhar, porque o Léo falou da transformação, eu posso dizer que comecei com 7 anos de idade na evangelização do União. Então 7 anos de idade? 7 anos de idade.
já nasci em família espírita, e Já eu vim de posso família ver espírita. isso, pai e a mãe. Veja a responsabilidade de um espírito como esse, né? Nasceu numa família espírita, né? Mas a gente vê... Não é privilégio, é responsabilidade. É um compromisso. É o compromisso que nós temos. Não, e bem isso que o Léo falou, eu posso ver o quanto eu me transformei ao longo desse processo. Claro que a gente se transforma também por circunstâncias da vida, claro, mas também a tarefa que nós exercemos, se eu for parar para pensar desde 4 anos atrás, época que surge ali o GPJ e eu começo a evangelizar também lá dentro do União. E então são coisas que ali vão se construindo, a gente vê o quanto tudo que foi acontecendo dentro desse processo também nos auxiliou a nos transformarmos fora dali. Então ali dentro das juventudes, ali dentro da nossa infância na Casa Espírita, estão ali os futuros presidentes, futuros diretores, futuros palestrantes, futuros trabalhadores da área social, da área doutrinária. Então os futuros trabalhadores do nosso movimento espírita estão ali. Exato. E nós então, mais uma vez, vamos chamar um pouquinho o Léo para essa responsabilidade. Se a gente está ali, a gente está tendo a responsabilidade de trabalhar com essa futura geração, de sermos os líderes, de coordenarmos jovens que vão fazer parte dessa futura geração do nosso movimento espírita. E agora, respondendo a tua pergunta... A pergunta é feita as reuniões, né? Como é que ela é? Com defeito... Fica à vontade. Durante a pandemia nós fizemos elas online, e aí nós enviávamos o link ali no nosso grupo de WhatsApp e tudo mais. Agora nós estamos retomando a realizá-las também na sede da Liga Espírita, que nos fornece essa oportunidade ali de nós trabalharmos, nos fornece todo esse espaço, os recursos necessários. E também a gente faz de modo híbrido, a gente está ali na Liga e aí também tem a internet. Facilita também. Facilita, e as ideias também estão sendo trabalhadas dessa maneira. Ótimo. Aí perguntar para vocês, vou perguntar uma coisa óbvia, que é estampado no rosto de vocês, né? A gente enxerga pela expressão facial, pelos olhos de vocês, né? Qual o sentimento de vocês em participar do grupo de programação juvenil da Liga Espírita Pelotense, do GPJ? Qual é o sentimento de vocês em participar? Volto na palavra que o Matheus falou agora há pouco, né? É um sentimento de responsabilidade, mas um sentimento também além de gratidão, né? Um sentimento já falei de pertencimento, né? Mas é um sentimento geral, na verdade, né? De estar ali e sentir, além de pertencido, sentir útil, né? A doutrina espírita, né? Sentir útil no sentido de auxiliar cada vez mais, porque a gente fala assim, nós estamos trabalhando ali com futuros, né? Mas a gente também tem que pensar no presente, que aquilo ali também, né? Esses jovens, né? E a gente pode se considerar jovens, né? Todos nós, né? Mas que daqui a pouco vai ser uma forma também de nos auxiliarmos no nosso dia a dia, né? Então, eu digo que o GPJ, na verdade, é uma coisa geral, né? É um sentimento que ele além de pertencimento, além de gratidão e felicidade, né? Mas é um sentimento de responsabilidade, tanto dentro como fora, né? Claro. E bem o que disse o Léo, é exatamente isso, os princípios, aquilo que a gente aprende com a doutrina, nós estamos trabalhando com as futuras pessoas, com os futuros seres humanos que vão formar a nossa sociedade como um todo. E aquilo aquela célula, vamos dizer assim, ali da sociedade vai irradiar para fora, porque nós nos transformamos, nós não conseguimos, eu sou um no centro espírita, mas fora do centro espírita eu sou outro. Não, há um pouco de nós em tudo, nós somos um pouco de tudo e há um pouco de nós, daquilo do espiritismo que nós temos, da doutrina no nosso trabalho, na nossa vida, no nosso dia a dia pessoal, assim como das nossas profissões. Então nós somos um pouco, tudo isso vai formando, e mais importante que quando nós pensamos não só em trabalhar no sentido dos futuros trabalhadores do movimento espírita, o que também é uma verdade, mas é algo que até o César Braga Said, que nos diz, o autor, quando ele fala dos desafios da evangelização espírita, ele nos coloca que nós estamos trabalhando ali os futuros homens e mulheres de bem que vão permear a nossa sociedade acima de tudo. Exatamente isso. Exato. Agora estava falando, né, sobre essa parte que a doutrina espírita ela nos gera dentro e fora, né? Tem um amigo nosso, né, o Oxley, né, meu colega evangelizador, ele comenta que nós temos que todo trabalhador ele tem o seu crachá, né?
Só que o trabalhador, por exemplo, né, de uma determinada função, ele vai exercer aquele crachá, vai bater o ponto e apenas... Vai bater o ponto e apenas acabou, né? Já o trabalhador espírita, né, aquele crachá, ele é eterno, né? Ele vai utilizar dentro da casa espírita, fora da casa espírita, no momento de felicidade, no momento de tristeza. Então aquele crachá, ele vai estar ali, né? Pelo fato do exemplo, né? Estava falando, acabei me lembrando dessa analogia. Perfeito. Tem algum projeto que está assim por sair? Vocês já estão elaborando, trabalhando, discutindo? Tem algum projeto que está no forno? Nós até teríamos, vamos dizer assim, mais de um nesse sentido, porque é sempre o podcast ali é uma constante, a gente tem mais aí 1 a 2 podcasts que nós queremos trabalhar até o final do ano, e ali que a gente trabalha com a meta, a gente imagina, vamos fazer não sei quantos podcasts, aí depois a gente vê o trabalhinho que dá, a Biana nos ensina um pouco ali, que às vezes a gente vê que não é tão simples algumas coisas, mas principalmente no forno é o evento que nós queremos realizar no início de dezembro, que nós já temos a temática definida, nós já temos todo o esqueleto dele, vamos dizer assim, ele já está pronto, e então nós só estamos ali nos últimos ajustes para que a gente consiga começar realmente a colocar para trabalhar, e é um evento com matemática, até a gente pode adiantar um pouquinho, que vai dialogar muito com a nossa questão interior e a nossa questão também com o que foi essa época de pandemia. Talvez nós trazemos muito daquela questão de Paulo de Tarso no deserto, as reflexões e talvez esse deserto, vamos dizer assim, que a pandemia nos provocou, quando nós também acabamos nos isolando e o modo como nós estamos hoje voltando a nos relacionar em sociedade. Então é permitir, é acolher esse sentimento que a gente sabe que está permeando aí no contexto geral, e que com certeza nós vamos aí ter um pessoal muito bom aí que vai trabalhar conosco. Esse projeto que está em estudo, em andamento, vai ser presencial? Presencial. No olho, tá ali junto, né? O Matheus comentou, né, dos desertos, né? Tem inclusive os desertos internos que a gente tem, né? Dentro da pandemia ou fora da pandemia, né? Eu digo num sentido geral, né? Nos desertos, né? E estamos aí, já estamos, né, quase entregando o projeto para a diretoria, né? Ainda faltam algumas coisas. Mas... Você ainda sempre vai faltar, né? Sempre vai faltar. A gente elabora, mas no último dia de apresentar, mas faltou aquela vírgula, aquele ponto, né? É a nossa segunda Conjulep. Na realidade, até nós temos o subtema, mas a nossa segunda Conjulep, que nós realizamos a primeira Conjulep no final do ano passado, Juventude ali foi toda online, transmitida ali pelas redes sociais da Liga Espírita. Então foi ali, mas agora a gente vai realizar a segunda Conjulep, então presencial. E Conjulep aí foi uma coisa que ficou a nossa marca, ficou nós ali, ficou a nossa identidade. Então nós levantamos, vamos manter a nossa identidade. Porque foi algo muito prazeroso de se trabalhar no passado e com certeza vai ser mais prazeroso ainda agora. Né? Volta a identidade visual, né, que nem o Matheus falou, né, e como ele disse, né, a primeira foi muito importante, muito boa, né, porque teve essa questão toda do protagonismo juvenil, né, e com certeza essa segunda vai nos trazer outras reflexões, né, nesse sentido todo aí que a gente já comentou. Antes de você, uma última pergunta, eu quero assim, agradecer imensamente aos nossos ouvintes que estão nos ouvindo através das ondas da Rádio Tupãssi. Obrigado pelo carinho, pela atenção de todos vocês. Um grande beijo, um grande abraço a todos vocês. Obrigado pela audiência. Agradecer aqui também no Facebook da Liga Espírita Pelotense, vários irmãos nossos deixando mensagem, dando as suas likes. Rapidamente vou falar aqui, se falei algum, né? Se eu não falar, vocês me perdoem, né? Mas isso também acontece, né? O Snar Bund tá aqui também, nos deixou mensagem. Mariette Lemos, Beatriz Vieira, Lúcia Peu, a Catarina Medeiros, a Mara Meirelles de Moraes, mãe aqui do nosso amigo, né? Excelente pessoa. Regina Maria Jardim, Laura Vieira, Neila Pinheiro, Francisco Carlos, o Chico, ao qual eu conheço, Eledite Castro Fonseca,
o Márcio da Silveira Carvalho, o Mário Jesus, Stafford, Tânia Garcia, Neuza Machado, Orlando Luiz, por aí então. Se passou alguém, eu não falei, vocês me perdoem, mas várias irmãs estão deixando mensagem, estão deixando suas likes, e como isso nos dá essa energia, nos dá aquele entusiasmo também, e obrigado pelo carinho, atenção de todos vocês, pela audiência, obrigado pelas likes, pelas mensagens, um grande beijo, um abraço a todos vocês. Então eu faço a última pergunta para os nossos convidados aqui junto conosco, hoje aqui o Matheus e o Leonardo, eles que são do grupo, pertencem à coordenação do grupo juvenil, melhor, do grupo de programação juvenil. Qual a mensagem que vocês deixam para o jovem, né, que está nos assistindo, que ficou com essa vontade, viu vocês, gostou de vocês, gostou né, eles gostaram das coisas que vocês aqui falaram, né? Qual a mensagem que vocês deixariam para esses jovens que estão nos ouvindo, ou os adultos, né, que estão nos ouvindo, mas que tem dentro da família dos jovens, e gostaria que esses jovens estivessem participando junto desse grupo juvenil? Qual a mensagem que vocês deixariam? Eu acho que a mensagem que a gente deixaria, né, primeira coisa é que esse jovem ou essa jovem nos procure, né, e que não fiquem, né, agarrados, não vou chamar eles, não vou, né, porque às vezes a gente fica com aquele pensamento, não vou chamar, porque, né, estão fazendo outras coisas, né, e acabo, né, ficando, não aproveitando a oportunidade, né, mas a ideia, na verdade, a mensagem que nós gostaríamos de passar é que todos nós somos protagonistas, né, em todos os aspectos, né, tanto nós, alguns jovens e outros jovens há mais tempo, né, e, né, que às vezes, né, todos nós, né, como a gente fala, né, todos nós somos jovens, mas que todos nós somos protagonistas, né, na área espírita, na área de trabalho, na área de qualquer... Desde o nosso lado, nós podemos dizer que somos protagonistas. Exato. E fica nesse sentido, assim, né, que se alguém se sentiu pertencido nessa fala toda aqui, né, nessa resenha toda que a gente trouxe hoje, que, né, principalmente digo nos jovens, né, que façam a procura e que entender que nós todos somos uma família, né, na verdade. E como é que ele faz para procurar vocês? Pode nos procurar através das redes sociais, pode falar com o seu evangelizador. Pode dar o endereço da rede social, o jovem quiser. Pode, o Léo pode chegar e vai dar. Não, vocês têm uma página no Instagram. Nós temos a página no Instagram, tem a página também no Facebook, que é Grupo de Programação Juvenil GPJ. Pode falar também com o seu evangelizador, que muitas vezes ele vai falar também com a Fátima, com a Cibele, ou falar com elas, que elas também falam conosco. E só dizer algo para também, despedindo do que o Léo falou do protagonismo, para acrescentar também que ser protagonista é mais do que simplesmente a gente pensar, não, o protagonista é aquele que aparece, aquele que tem mais em evidência. Não, protagonismo é quando nós exercemos nossas potencialidades, é quando nós nos propomos a fazer aquilo que efetivamente nós estamos aqui para fazer, aquilo que nós sabemos que nós somos capazes. Quando a gente quer executar isso, nós com certeza estamos sendo protagonistas nos mais diversos setores da vida. Tá feito o convite, né? Vamos vibrar, né? Que cresça cada vez mais esse grupo de programação juvenil e que venha mais jovens. E que venham mais, né? Que coisa, há pouco nós tivemos bastante jovens, né? Nesse caminho do bem, buscando o conhecimento espírita e ao mesmo tempo, né? Além de buscar, espalhar também o bem. Então quero, assim, em nome do programa Terceiro Milênio, quero agradecer muito a presença de vocês aqui junto conosco. Matheus, nosso muito obrigado. Leonardo, obrigado por estar aqui junto conosco. E desde já a gente sempre se colocou e continua se colocando e se coloca à disposição do grupo de programação juvenil da Liga Espírita Pelotense, do GPJ. Estamos à disposição de vocês, tá bem? Obrigado, Matheus. Obrigado. Terceiro milênio vai chegando ao seu término. Queremos assim agradecer a direção da Rádio Tupãssi, o senhor diretor Jorge Malião, a secretária da rádio
Renata Ribas, o nosso competente técnico aqui da rádio, Sidney Coelho, nosso muito obrigado. Agradecer a área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense, o competente técnico de transmissão aqui do programa Terceiro Milênio, Cláudio Leão, nosso muito obrigado, Cláudio. Mais uma vez agradecer a brilhante presença desses jovens que abrilhantaram o nosso programa falando da juventude espírita, o Matheus e o Leonardo. Mais uma vez, nosso muito obrigado. E a você, amigo e amiga ouvinte, pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua audiência. Lembrando que temos um encontro marcado na próxima sexta-feira, às 5 horas da tarde. Nós estaremos aqui esperando por vocês. Desejamos sim que tenha um final de sexta-feira maravilhosa. É aquele final de semana cheio de alegria, de sucesso, de amor, muita saúde, mas também de muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe.